Enquanto estava no texto da misericórdia, o Manuel trocou algumas palavras comigo, dizendo... O Manuel, nosso seminarista que está aqui conosco, falando sobre o Tríduo Pascal. E o Manuel, ele é um filho nosso, posso falar assim? Pode. A gente estava conversando e ele falou assim, Drica, eu acompanho a Associação do Senhor Jesus, a TV, desde pequenininho, eu recebi a revista na minha casa. Conta você, Manuel. Então, eu sou pernambucano, do interior, né, do estado de Pernambuco, e na minha adolescência, antes que a TV Século XXI fosse estruturada, né, como é hoje, eu já acompanhava o programa Louvemos o Senhor, nos domingos, né? Que existe, inclusive, até hoje, até né? hoje. Todos os domingos tem o Louvemos o Senhor. Isso, e depois fui acompanhando quando o Padre Eduardo começou, né, as primeiras campanhas para a compra dos equipamentos da TV Século XXI, toda a construção, né? Então, na verdade, o meu irmão, ele era sócio e nós recebíamos mensalmente a revista, né? E como eu disse para você, essa revista, sem dúvida, ajudou muito na minha formação cristã, porque naquela época a internet ainda não era tão forte como veio a ser depois, né? Então, principalmente quando você mora no interior, você não tem tanto acesso a materiais. E as matérias que iam naquela revista serviam muito, não só para mim, mas para a nossa comunidade e para todos que estavam conosco. Gente. E aí hoje o Manuel está aqui participando de um programa nosso, falando para você que está em casa. Olha isso, foi plantada a sementinha no coração dele lá atrás, através da revista que ele recebia aqui da associação. Isso não é lindo? É lindo, a gente tem que comemorar. Sim, e era uma alegria muito grande quando eu ia à agência dos Correios, né, e retirava a revista. Olha só, que coisa linda. Ai, estou muito feliz, viu, de você estar aqui hoje. Gente, nós estávamos falando então do dia que começa, exato, né? Dos 3 dias que começa o Tríduo Pascal. Isso, eu dizia que por vezes as pessoas fazem alguma confusão, imaginando que a quinta-feira faz parte do Tríduo Pascal. Só que aí nós precisamos explicar algo bem simples de se entender, né? O cristianismo, ele descende, né, ele vem do judaísmo, né? Nós herdamos muitas coisas dos judeus. E os judeus, eles têm um modo de contar o tempo que é diferente do nosso. Então, nós estamos acostumados com o dia que começa à meia-noite, né? Para eles, não, o dia começa com o pôr do sol. Exatamente. Então, quando nós celebramos as grandes solenidades da igreja, né, não só o Tríduo Pascal, mas o próprio domingo, nós começamos sempre no dia anterior, né? Por isso que aquelas pessoas que rezam a liturgia das horas, nas solenidades existem as primeiras vésperas, né? Então, o dia ele começa ao pôr do sol do dia precedente. Inclusive, as pessoas que participam da missa no sábado à noite, numa situação que não pode ir ao domingo, a missa já vale para o domingo, justamente por esse motivo. Porque o domingo ele inclui também essa parte do sábado, né? Então, no Tríduo Pascal é isso que acontece, né? Então, aquela celebração da quinta-feira à noite pertence de fato já à sexta-feira, né? Então, por isso, mais uma vez, o Tríduo Pascal é sexta, sábado e domingo, né? Que começando com o lava-pés, que é a missa da ceia, né? Onde Jesus, que já era depois do pôr do sol, né? Exatamente. Quando ele se reuniu com os Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal, na verdade, ela já faz parte do domingo de Páscoa, né? Ela é o grande momento do Tríduo Pascal, né? Essa questão que você coloca, né, do lava-pés, né? Então, nós, nos primeiros séculos do cristianismo, nós tínhamos a celebração da Páscoa, né, como nós temos ainda hoje. Nós não podemos dizer exatamente quando começou-se a celebrar, né, mas muito cedo. Então, o domingo, que celebrava a Páscoa, e 2 dias de jejum que antecediam esse domingo, que era justamente a sexta e o sábado, né? Por isso que ainda hoje a sexta é dia de jejum, né? Não só a Sexta-feira Santa, mas todas as sextas é possível que faça-se jejum. A igreja pede como isso. sinal
de penitência, né? Então, com o passar dos séculos, foram sendo acrescentados elementos a essas celebrações, que é o caso do lava-pés, né, que vem nessa primeira celebração, que recorda também a instituição do sacerdócio, né, e aquilo que por vezes passa despercebido, que é o que nós chamamos de mandamento do amor, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esses três elementos, eles estão fortemente presentes na celebração da Quinta-feira Santa à noite. É muito lindo, né? Eu tenho certeza que depois disso, por que a gente trouxe esse assunto aqui para o Mulher.com, gente? Porque nós somos uma família, e nós somos uma família cristã, né? Então, você que é católico e está acompanhando a gente, você vai para essas celebrações com um coração diferente, entendendo. Você que não é católico, mas acompanha a gente, agora também você conhece, né? O porquê que a gente celebra, o que é feito. Então, isso é muito importante para nós, né? E aí vem a sexta-feira, que é o dia onde não se tem celebração de missa, né? Não tem a missa, mas tem a celebração da exaltação da Santa Cruz. Exatamente. A Sexta-feira Santa, assim como o sábado, né, são tidos como dias alitúrgicos, né? O que significa? Significa, como você falou, que não existe a celebração eucarística nesses 2 dias, né? Então, já é de antiga tradição que na sexta-feira não houvesse celebração eucarística. Por quê? Justamente pelo jejum, né? Era um dia de jejum que antecedia a Páscoa. E o jejum naquela época era seguido realmente à risca, né? Era muito estrito. Não é como nós temos hoje. Então, os cristãos, eles guardavam jejum absoluto, né? E a Eucaristia, ela era reservada para o domingo ao amanhecer, né? Ao nascer do sol, havia então a Eucaristia. Os cristãos passavam a noite inteira em vigília, né, em comunidade, e ao nascer do sol havia a Eucaristia. Eles amanheciam a sexta-feira em jejum e iam até o domingo. Até o domingo. Eles passavam a sexta e o sábado em jejum, né? Mais do que isso, nós temos fontes do cristianismo antigo, né, que fala-se de jejum de 1 semana completa. Né? Então era algo realmente levado muito a sério. E a Sexta-feira Santa, então, ela sempre foi tida e continua sendo como esse dia de silêncio. Não é um dia de luto ou de tristeza. Isso é algo que é muito importante nós ressaltarmos, que nós não podemos isolar as celebrações do Tríduo Pascal, né? Então, mesmo celebrando a paixão do Senhor, mas nós celebramos já tendo em vista a ressurreição. Né? Então, não é momento de luto, não é momento de tristeza, é momento de nós estarmos, de fato, juntos com o Senhor, que padece, que sofre na cruz, que entrega a sua vida por nós, né? Mas nós sabemos que Ele ressuscitou e que dali a 1 dia, 2 dias, nós estaremos com Ele celebrando a sua ressurreição. Né? Então, é o momento de nós ficarmos tristes e chorarmos os nossos pecados, mas acreditando e aí já vivendo a alegria do perdão, né? Porque o Senhor veio para isso. Exatamente, porque como o próprio São Paulo diz, né, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé não teria sentido. Exatamente. Né? Então nós não celebraríamos certamente a sua paixão se não tivéssemos em vista a sua ressurreição. E aí no sábado, na Vigília Pascal, nós vamos ler todas aquelas leituras que contam a história do povo de Deus, não é mesmo, Manuel? Exatamente. Até chegar no Cristo. Justo. A Vigília Pascal, ela é, sem sombra de dúvida, a celebração mais rica que nós temos no ano litúrgico, né? Ela está dividida em pelo menos três partes. Nós começamos com a liturgia do fogo, a bênção do fogo novo. Que é feita até fora da igreja, que é feita né? Fora aí na da sua igreja. Paróquia, você que vai participar, vai ser feito fora da paróquia. Exatamente. E ali nós abençoamos o fogo e acendemos o círio pascal, que é para nós símbolo do Cristo ressuscitado, né? Mas lembrando também aquela coluna que conduzia o povo de Israel no deserto, né? A coluna de fogo,
que conduzia o povo. Então agora é o Cristo ressuscitado que conduz a sua igreja, né? E o padre ou o diácono, quando ele entra, ele proclama: eis a luz de Cristo, e todos nós respondemos: graças a Deus, né? E vem o precônio pascal, aquele cântico muito bonito, né, que é justamente uma exaltação daquela noite, né? Canta-se de modo muito poético, muito belo. Todo mundo leva vela, que nós celebramos. Né? Todos levam vela, significando lindo. Justamente essa participação no Cristo ressuscitado, né? Nós que somos batizados nele, né? Então a luz que brilha no Cristo, ela deve brilhar também em nós. Exatamente. Né? Depois, como você já ressaltou, nós temos a liturgia da palavra, né? Que para algumas pessoas que não entendem bem torna-se algo cansativo, né? Porque então, amanhã, sábado, quando você for participar, eu já vou dar o puxão de orelha antecipado. Para de ficar com preguiça de ouvir as leituras, presta atenção na história linda que é a nossa história. Exatamente. Né? É a nossa história, dos filhos de Deus, né? Exatamente. Essas leituras que nós temos hoje na Vigília Pascal, elas são herança da liturgia romana, né? Já desde muitos séculos, né? E como também já foi dito, elas narram a história da salvação, né? Então, desde a criação do mundo, passando pela libertação do povo do Egito, antes disso o dilúvio. Então, todas leituras que são símbolos ou tipos, nós podemos dizer, daquilo que Cristo veio realizar, né? E então, quando nós terminamos as leituras do Antigo Testamento, antes de passarmos para a Epístola de São Paulo, nós temos o Glória. Nós que passamos a Quaresma inteira sem cantarmos o Glória. Agora a gente explode então, de alegria e canta o Glória. Exatamente, nós explodimos naquela alegria. Em algumas igrejas é costume tocar o sino, Sim. soltar fogos. Eu já vi tantas expressões bonitas dessa alegria pascal, né? E depois, então, do Glória, nós passamos agora ao Novo Testamento, né? Então vem a Epístola de São Paulo, depois o Aleluia, que também nós não cantamos durante toda a Quaresma, sim. E então a narrativa da ressurreição, segundo cada um dos evangelistas, de acordo com o ano em que nós estamos, né? E depois, então, da liturgia da palavra, temos ainda a liturgia batismal, né? A noite do Sábado Santo, ela sempre foi a noite por excelência do batismo e da iniciação cristã, né? Os catecúmenos, eles passavam anos se preparando para o batismo, de modo mais intenso, os 40 dias que antecediam a Páscoa, né? E naquela noite, então, eles recebiam os sacramentos da iniciação cristã, né? E ainda hoje, também, em muitas igrejas, nós temos esses batismos. Então, existe a liturgia batismal para as igrejas onde tem batismo, mas aquelas também que não têm batismo, então, nós temos a recordação do nosso batismo, nós renovamos as promessas batismais, somos aspergidos com a água, lembrando aquele dia do nosso batismo também, né? E depois, então, nós passamos para a liturgia eucarística como o auge dessa celebração. E aí o domingo, aí a pessoa que participou da Vigília Pascal, ela precisa ainda ir à missa ao domingo ou não? Já é a liturgia do domingo? Já é a liturgia do domingo. Como eu dizia, né, a grande celebração pascal é a Vigília Pascal, né? É a Vigília Pascal. Nós temos algumas igrejas, eu cito como exemplo o Mosteiro de São Bento em São Paulo, que eles começam a Vigília Pascal às 10 horas da noite, né? E geralmente coincide que meia-noite canta-se o Glória e termina então a celebração já no domingo, né? Então aquela é a celebração da Páscoa. Nada impede, evidentemente, que se participe, né? Sim, não há nenhum impedimento, mas também se você não pode ir à missa do domingo, você já esteve presente a maior de todas as celebrações.
Gente, sabe, Manuel, nós visitamos um colégio, a Amandinha, nossa repórter, ela foi, olha que interessante, quando Deus, e como aconteceu com você, que foi fecundado lá de pequenininho, né? Você dizia que você já tinha esse desejo de ser padre, né? Desde os 3 anos de idade. Sim. Então, nós temos um colégio que a Amanda foi visitar, que lá eles estão ensinando para as crianças, ensinaram, né, nessa semana, isso que nós estamos conversando aqui, o significado do trido. Agora, você imagine essa semente sendo colocada no coração das crianças, que coisa linda. Importante. Vamos ver juntos essa matéria? Vamos lá. A Páscoa está chegando. E como é que as crianças vivem esse momento? Como elas compreendem o mistério da morte e ressurreição de Jesus? Nessa escola, os pequenos, através das orações, da aula de religião, são inseridos dentro dos valores da doutrina católica no seu cotidiano. A Semana Santa é a culminância de um projeto que começa já no início do ano, quando pensamos o grande projeto da escola. Este ano, ligado, oriundo da campanha da fraternidade, nós estamos trabalhando Somos Fraternos. Então, essa questão da presença de Jesus, né, o segmento de Jesus, ele está inerente à nossa prática pedagógica, à nossa ação pedagógica, e vai ficando, logicamente, mais intensificado agora, na Semana Santa, que é a grande festa cristã, né? Então, o que nós procuramos fomentar nas crianças? A certeza de que Jesus vive. E como Ele vive? Ele vive em nós. Ele vive na nossa prática, na nossa ação, na forma com que eu trato as pessoas com quem eu convivo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fraternidade, amor e fé. Através do lanche compartilhado, as crianças relembram a Santa Ceia. E aqui nessa escola, os valores da religião são intensificados na Semana Santa. A importância da partilha foi bem compreendido pelas crianças. E até eu ganhei da Bárbara uma comidinha toda especial que a vovó dela preparou. Você ajudou a vovó a fazer o ovo? E o que o ovo significa para você? Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. E você trouxe hoje aqui na escola por quê? Qual que é a atividade que vocês estão fazendo? Que é para trazer uma comida em significado da Páscoa. Uma comida que a vovó faz para Páscoa. E aí vocês estão fazendo a ceia, é isso? E esse ovo é de quê? Esse amendoim aqui, ó. Ai, caiu um. Amendoim doce. Doce? E a sua vovó é da onde? Aonde que é a tradição fazer esse amendoim? Do Sul. Do Sul? Ah, então tá bom. Eu vou experimentar. Posso experimentar? É pra mim? Gostoso, né? Obrigada. Quando pergunto o que acontece na Semana Santa e o Tríduo Pascal, eles, com sua inocência e espontaneidade, respondem que conhecem sobre a história de Jesus. A Páscoa é quando Jesus estava partilhando com os amigos dele, eles foram rezar. Os amigos dele dormiram e Jesus, ele estava rezando, os soldados do rei capturaram ele. É o dia que Jesus compartilhou o lanche. E quem que é Jesus? Nosso, o Pai de todos nós. Fazendo a ceia que Jesus fez com os 12 amigos deles. Que Jesus ressuscitou. E a Páscoa, então, é muito mais do que ovo de Páscoa, é isso? Muito mais. É? E é mais legal? Tem até uma imagem que mostra que Jesus está lá assim, por que eles me largaram? E o coelhinho da Páscoa tá cheio de pessoas lá querendo o ovo da Páscoa dele. E com quem que a gente tem que ficar, então? Com o coelhinho ou com Jesus? Jesus. Por quê? Porque Jesus vale muito mais que um coelhinho da Páscoa. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia.
sentir o que Jesus sentia. Conhece, Manuel? Muito. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ai, que gracinha. É muito bom ver, né? Muito bom. Jesus sendo plantado ali numa escola, enquanto que hoje a nossa educação está tão difícil, né? E tantas coisas que estão ensinando para as nossas crianças. Colégio Imaculado, parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem, dando o que tem mais valor para essas crianças. Que é Deus, né, Manuel? Exatamente. Você fala da educação, né, e a gente ouve muito falar em nossos dias que a educação está em crise, né, e de fato tem alguns elementos que nos levam a crer nisso, né, mas não somente a educação institucional, mas também nas famílias, né, e vermos essas crianças falando dessa maneira, né, falando de algo tão importante, mas de uma maneira tão simples, então nos enche de alegria. É verdade. Principalmente quando nós nos preparamos para vivermos esses dias tão significativos e tão especiais, né, fazer o apelo para que os pais busquem aprender e também ensinem aos seus filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Exatamente. Né? Porque e uma coisa... Desculpa, pode falar. Porque assim como o Natal e o Dia das Mães, né, o comércio ele se aproveita muito dessas datas para colocar no centro algo que não deveria estar. Porque a menininha falou, Jesus é muito mais importante que o coelhinho da Páscoa. Exatamente. Né? E assim, muitos pais hoje cometem o erro de não levar os seus filhos à missa, à celebração da Eucaristia. Porque ele vai conversar, porque ele é muito pequeno, porque é você que educa. Então leve. Né? Teve um dia que eu levei os meus filhos e a tia falou assim, deixa eles ficarem aqui na salinha. Eu falei, não, eles vão participar da missa. Mas eles vão conversar. Eles não vão conversar, eles vão participar da missa. Conversar. Então a criança, ela se acostuma com o clima ali. Ela vai aprendendo ali, tem que levar, tem que deixar dentro da igreja durante a missa, né? E aí os pais, claro, têm que educar para as crianças não conversarem. Exatamente, elas precisam serem educadas para isso, Exatamente. Né? Senão não vão jamais entender o sentido daquilo e não vão também vão achar que é coisa de adulto, que é coisa chata, que o padre fica falando e ela está lá brincando na salinha de colorir. Exatamente. Não, né? Deixa a criança participar da celebração. Olha, gente... Prepare-se, né, para começar a viver amanhã, não é mesmo, Manuel? O Tríduo Pascal. Vá nas celebrações com esse coração. Agora você já sabe, você já conhece, né, por que é celebrado cada coisa. Participe. No sábado, a grande celebração da Vigília Pascal. Ponha aí sua roupa mais linda. Vá celebrar a ressurreição de Jesus. Não é mesmo? Exatamente. E... É algo importante essa participação em todos os momentos do Tríduo Pascal. Eu já tive experiência em comunidades em que as pessoas vão na quinta-noite, vão na sexta, mas no sábado já não vão, que é justamente o momento mais importante. E daí acha que o feriado já começou, não é um feriadão, né? Exatamente. É um momento, né, para nós católicos, não é um feriadão. Exatamente. Tem um vídeo do Dom Henrique Soares, que é bispo lá em Pernambuco, que anda circulando nas redes, né, em que ele fala, né, citando São Paulo, claro, tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Sim. Então, são dias de nós sentirmos com o Cristo aquilo que ele sente. Né? Então, não tem sentido o Cristo estar padecendo e nós estarmos... nos banqueteando, nos divertindo. Com som alto, televisão ligada alta, tudo isso são coisas que vão ajudar você a estar mais silencioso, mais centrado no que está acontecendo. Né? Desligar a televisão, se for assistir, assista o filme da Paixão, do Mel Gibson, maravilhoso. Você já começa a entrar ali no mistério. Som alto, não abaixa, né? Não coloca som. Medita, fica em silêncio, vai fazer bem para você, vai fazer bem sim, né, Manuel? Isso Obrigada, mesmo. Viu, meu querido, por agradeço. participar conosco aqui do nosso programa. Obrigado. Num tema tão bom, tão rico que a gente precisa ter também. Sim, né? A gente tem aqui, certeza. A gente se diverte, a gente brinca, a gente tem artesanato, tem culinária, tem comida boa. Recebe, a gente fala de saúde, fala de moda, fala de beleza, fala de família, fala de tudo. A vida de modo geral. É a vida de modo geral aqui na nossa casa. E nessa época a gente precisa também falar do que nós estamos vivendo, que é o ápice da nossa fé. Sem dúvida. Obrigada, viu, Obrigado pela sua você. participação. Imagina. Volte sempre, né? Estarei disponível. E ó, dá uma visitinha agora na casa para você matar a saudade. Tá bom, será um conhecer, prazer. ver como é que tá. Tá bom, então. Tchau.